Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou falar para vocês dos eventos que ocorrem na terça e quarta-feira da Semana Santa. Terça e quarta-feira. Eventos importantes. São 2 dias que tem alguns eventos e eu juntei, uni os dois para a gente ver junto, né, sobre eles. Terça-feira da Semana Santa. É o dia em que, com grande tristeza, Jesus anuncia que iriam lhe trair. É uma coisa triste que ocorre na vida de Jesus, né? Um dos seus discípulos o trai. Então é na terça-feira santa que isso ocorre. Jesus estava lá com os discípulos e quando falou, alguém vai me trair, na hora eles começaram a apontar um ao outro. Vai ser você, já sei, não, vai ser você. E não sei o que, você que vai ser o traidor e não sei o que. Jesus sabia quem era, né? Ele sabia no seu coração quem ia trair ele. Mas ali ele só ficou vendo os discípulos entre si apontando. Tá vendo? Os discípulos eram seguidores de Jesus, como nós escolhemos ser seguidores de Jesus. Mas eles também eram humanos, eram pecadores, brigavam, se acusavam, né? Como a gente faz, infelizmente. Claro que tudo é um aprendizado, a gente mudar as nossas ações. Mas ali, nessa imagem, depois de Jesus falou da traição, eles ficaram se apontando. Vai ser você, eu sei. É bem a sua cara, é você que vai fazer isso, não sei o quê. Claro que eles estavam todos indignados, assim, assustados, inconformados com essa notícia. Mas eles, diante dessa frustração, em vez de pensar, nossa, que triste ocorrer isso, que chato, vamos rezar para ver se essa pessoa de repente muda de ação. Mas não ia mudar porque estava escrito que seria assim, para que culminasse, para que terminasse em Jesus morrendo na cruz. O objetivo é que de fato ele chegasse à crucificação para perdoar os nossos pecados, né? Mas os discípulos, em vez de pensarem, nossa, quem será que é? Vamos rezar por ele? Pensaram, não, vai ser você, e começaram a se acusar. São humanos também. Eram, né, na época. Na terça-feira santa, também Jesus, na terça-feira santa também, né, Jesus está em Jerusalém, onde é confrontado pelos dirigentes do templo quanto à sua atitude no dia anterior. Então, os doutores, os experts, os estudiosos, né? Os sábios, como eram chamados naquela época, que eram os chefes, dirigentes do templo, foram tirar satisfação com Jesus. Ei, pera lá, você é aquele que ontem destruiu o templo, expulsou todos os vendedores da frente, da igreja, lá do templo? Mas quem é você para expulsar alguém? Quem te deu o direito de sair, né, expulsando os vendedores que estavam na frente da igreja ontem? Eles, como sabiam bastante, estudavam muito, se achavam melhores que os outros e foi tirar satisfação de Jesus. Ele ter expulsado os vendedores do templo, e se os vendedores estavam ali é porque gente poderosa deixava, né? É uma certa politicagem, infelizmente, acho que é essa palavra, que pessoas interessadas em manter aquilo ali apoiavam os vendedores, apesar de serem injustos, de serem abusivos, de cobrarem muito. Mas algumas pessoas gostavam, às vezes até tinham participação nos lucros das vendas. Então, os doutores aqui, doutores no sentido de inteligente, né? Doutor hoje em dia é quem faz doutorado, né? Isso é diferente. Na época era quem tinha estudado mais, de certa maneira é isso.
E eles foram tirar a satisfação de Jesus. Mas quem é você para ter destruído ontem as mesas, né, as bancas dos vendedores que estavam na frente do templo ontem? Quem assistiu o vídeo anterior sabe, né, que segunda-feira Jesus expulsou os vendedores do templo. Então, na terça, os sabe-tudo, vamos falar assim, né, os que se achavam sabe-tudo, os que tinham bastante estudo, foram tirar satisfação de Jesus por aquele abuso de poder, por ele se achar digno de quebrar tudo e destruir aquilo. É claro que Jesus teve autorização, teve a indicação para fazer aquilo segundo Deus Pai. Deus falou no coração dele para reagir, acabando com aquela situação abusiva que tinha. Mas os doutores, os estudiosos não sabiam nada disso. E na verdade, Jesus ter expulsado os vendedores na segunda-feira foi um dos pontos que chamou a atenção de quem ele era, quem ele achava ser, para os mais estudiosos, para os mais importantes na época lá dele, que ele falou, nossa, mas quem é esse? Se ele vai lá e destrói a venda, o mercado que tem ali na frente do templo, talvez ele vai dar problema pra gente. Ele tem iniciativas que ninguém faz. Normalmente o povo obedecia, os líderes, ou quem tinha mais estudo. E Jesus se rebelou, agiu diferente, né? Então ele ter destruído o mercado, né, na frente do templo, que apareceu no vídeo anterior de segunda-feira, ele chamou a atenção dos poderosos, que ele era alguém que se destacava, que ele era alguém diferente. Então ele já começou a incomodar, né, a chamar a atenção negativamente dos poderosos. E eles questionavam a autoridade de Jesus. Falavam assim, mas quem é você para se achar no direito de ir lá e quebrar tudo? Então os poderosos começaram a observar que Jesus não se calava, que Jesus agia, né, em defesa dos mais pobres. E isso começou a incomodar os poderosos, né? E tudo isso estava, lógico, escrito, associado a que resultasse, né, na crucificação dele na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. E Jesus não se dignou a responder aos doutores, não falou alto, não questionou. Jesus só se silenciou. Tá aí uma missão difícil, a meu ver, né? Assim, desafiadora, no sentido que a gente precisa aprender a se calar em muitas situações para conquistar essa evolução espiritual. A gente precisa aprender a ter paciência, a esperar o tempo de Deus em tudo na nossa vida. E às vezes a gente tem pressa, a gente quer tudo para ontem. Então essa falta de paciência, esse se calar, né, são aprendizados que a gente tem que ter. Quando a gente aprender a se calar diante de situações que nada vai resolver, não importava o que Jesus ali falasse. Os que se achavam melhor que ele nunca entenderiam ou iam dar razão a Jesus. E a gente vivencia, né, situações assim, que a gente está questionando, falando com alguma coisa com alguém, talvez com o chefe no trabalho, e a gente vê que a gente está usando os argumentos certos, está falando as coisas importantes, mas ele é o chefe, ele não concorda com você, ele discorda daquela ação, daquela situação, e manda você fazer o que ele quer e pronto. E você tem que se calar, pelo simples fato para manter seu emprego, ou para continuar, porque você precisa trabalhar ali. E também para continuar em paz com o chefe, porque ficar batendo boca com o chefe só vai estressar e talvez, né, perder o emprego, sei lá. Então, muitas situações, como, por exemplo, o exemplo do chefe, ele tem mais poder no sentido de ser seu chefe hierarquicamente na empresa, que como ser humano ele não é nada melhor que você, todos somos iguais. Mas dentro da empresa, na hierarquia, ele é seu chefe. E mesmo que você questione e fale argumentos certos, se ele se acha correto, se ele acha que o que ele está fazendo está certo e ele escolhe manter essa decisão dele,
o melhor a você fazer é simplesmente ficar quieto, calar e deixar quieto, né? Agora, a gente ficar quieto, se calar é tão difícil, a gente ter paciência é tão difícil, e esses são passos importantes de aprendizado rumo à nossa evolução espiritual. Jesus aqui simplesmente se calou e depois foi... Não, eles estavam perto também, né? Foi falar sobre, usando parábolas, historinhas que Jesus contava. Então Jesus ouviu tudo que eles tinham para falar, ficou quieto. Daí virou para o povo e foi contar historinhas, foi contar parábolas. Porque ele viu que não adiantava argumentar e ia ser tempo perdido. Então ele se calou. Esse se calar é um aprendizado, é uma evolução espiritual imensa, que temos que ter esse aprendizado, temos que ter esse conhecimento. As parábolas de Jesus. O que é uma parábola? A expressão parábola vem do grego parabolis, que significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação, estudo e tirar um ensinamento. Então Jesus usava das coisas que aconteciam no dia a dia na vida das pessoas, situações que eles vivenciavam, né, que acontecia com eles, porque daí Jesus, quando desse de exemplo aquela situação, a pessoa entenderia. Ele falava, você sabe assim, assim, assim? E ele falava, sei, eu já fiz isso. Então, nessa situação, ocorre assim, assim, assim. Então, parábola é como se fosse uma história curta, mas que usa da realidade do dia a dia para fazer uma comparação e permitir que a pessoa que está ouvindo aprenda, entenda o que está sendo ensinado. Aqui mostra Jesus num dos momentos que ele estava contando, né, as histórias dele, como era falado. E quando Jesus começava a falar, diz que era uma delícia, todo mundo parava para ouvir ele, sentava pertinho dele para ouvir o que ele ia ensinar. Se tornou ao longo da vida de Jesus, né, desde que ele começou a missão dele, até ele ser preso, né, antes da crucificação, ele sempre foi lembrado, visto como aquele profeta, aquele contador de história que ensinava tanto para o povo. E tem muitas parábolas muito interessantes. Jesus se reunia com o povo e contava histórias que tinham aprendizado para eles nelas. Que mesmo naquele dia que Maria, né, banhou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, ele também aproveitou para contar parábolas ali naquele dia, naquele momento. Ou seja, qualquer oportunidade era importante para ele contar a história, para ele falar a mensagem que ele tinha a transmitir ao povo. A Bíblia nos diz que quando Jesus começava a falar, todos se aproximavam, se sentavam pertinho dele para ouvir o que ele tinha a dizer. Por exemplo, tem a parábola dos talentos, que fala dos dons que Deus nos deu. De novo, Jesus, reunido pelo povo, todo mundo parado, sentado, olhando atentamente para Jesus, para aprender, para ouvir o que ele tem a nos dizer. O que ele tinha a dizer a eles, né? Tem a parábola do grão de mostarda. Tem a parábola do semeador, que é a minha missão de vida. Eu recebi por inspiração que essa é a minha missão de vida. Para mim é um orgulho, uma honra
Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Aqui tem de novo Jesus reunido. Como eu falei, aonde ele parava para contar a história, todo mundo se cercava, se aproximava dele para ouvir ele. Eu farei um vídeo específico para falar com mais detalhes do que são as parábolas e a importância delas para o povo. Então eu vou... Esses exemplos que eu dei, né? Parábola dos talentos, parábola do semeador, eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre cada uma delas. E a mensagem que cada uma delas traz pra gente. Daí passa para a quarta-feira da Semana Santa. É o quarto dia da Semana Santa. Amanhã, que vai ser quinta-feira. Então, amanhã é quinta-feira e inicia o Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, né, que vai iniciar o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal são os 3 últimos dias e mais importantes da Quaresma. É a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia. É neste dia, quarta-feira santa, que Judas foi abordado pelos chefes dos sacerdotes. Aqueles doutores, sabe? Que acusaram Jesus. Eles abordaram, eles encontraram Judas e conversaram com ele. Eles ofereceram dinheiro para dizer onde Jesus estava escondido. Depois de tudo que aconteceu e de Jesus ser questionado lá pelos doutores porque ele destruiu na segunda-feira, né, o mercadinho na frente da igreja, os chefes, os inteligentes, né, os doutores, os que entendiam mais, tinham mais poder na época, né, e alguns que tinham mais estudos, começaram a procurar Jesus, queriam prender Jesus. E Jesus se manteve isolado. Daí encontraram Judas, que sabia que era um dos seguidores de Jesus. E abordaram ele e falou: fala pra gente onde Jesus está, que a gente quer conversar com ele. A gente precisa encontrar com ele para conversar. E diz que eles ofereceram dinheiro para Judas. E Judas aceita. E assim como Jesus havia anunciado, alguém o trai. Judas trai Jesus, contando para os doutores, para os estudiosos, né? Para as pessoas de poder daquela época, que onde Jesus estava escondido. Porque daí eles podiam prender Jesus. Judas recebe 30 moedas de prata como recompensa por sua traição. 30 moedas de prata era bastante dinheiro na época. E ele traiu Jesus por falar aonde Jesus estava escondido. Na verdade, Jesus não estava escondido. Ele decidiu ficar em oração, mais isolado, dando os últimos conselhos para os discípulos. Ele queria encerrar o aprendizado dos discípulos. Então ele se isolou e ficou conversando com eles. Mas Judas não estava nesse dia. Mas ele sabia onde Jesus se reunia para conversar e ensinar os discípulos. E ele contou o lugar que Jesus ficava para esses doutores da lei. E ganhou 30 moedas de prata por isso. A gente tem aqui uma imagem, né? Dele segurando com as duas mãos, bem ávido, assim, ansioso. Me dá, me dá, me dá, né? A pôr aquele dinheiro. O olho gordo dele, né? Pensar no dinheiro, no ter o dinheiro, fez ele quebrar a confiança de Jesus e falar onde eles se reuniam, né? Onde eles ficavam. E os doutores da lei, os estudiosos, eram pessoas com mais posse, né? Então deram para ele 30 moedas de prata.
continuemos nós a rezar, todos unidos com Jesus. Essa semana eu vou colocar o vídeo dia a dia, para a gente acompanhar os passos de Jesus, estar com Ele, né? Como se fosse dando força para Ele nesses últimos passos tão difíceis, tão desafiadores que Ele vivenciou, e ao mesmo tempo a gente aprendendo, através do exemplo dele, do amor, da dedicação dele, né? A como nos tornar pessoas melhores, né? A como mudarmos de vida, como aconteceu com Maria Madalena, que mudou da água para o vinho depois de ter a oportunidade de ter a bênção de estar próxima a Jesus. A gente também está próximo a Jesus, é só a gente querer. O grau de intimidade que a gente tem com Deus Pai e Mamãe Maria só depende das nossas ações, das nossas escolhas. Então continuemos a rezar todos unidos com Jesus e a ouvir atentamente os seus ensinamentos finais, pouco antes da paixão, da crucificação de Jesus. Feliz Semana Santa a todos, com muito aprendizado. Eu desejo amor e luz a todos.